Nós tivemos ontem aqui no Rio de Janeiro 100 mil pessoas na rua, né? E, obviamente, as pessoas agora de manhã, já vai ler o jornal, as pessoas vão fazer uma avaliação de por que as pessoas foram para a rua. Então, duas coisas que eu acho que marcaram essas 100 mil pessoas na rua. Número um, que eu acho que é super interessante, não houve palanque. Repara que em nenhum lugar no Brasil, todas as manifestações que aconteceram no Brasil, em nenhuma delas você teve palanque, que era uma tradição, né, no passado. Você fazia uma passeata, ia num determinado lugar, subia meia dúzia de pessoas no carro de som para falar as coisas para as pessoas. Ou seja, você tinha um centro, uma liderança muito definida. E nesse momento você não tem essa liderança definida. E segundo, toda a organização não parte de de uma prévia, né, de um núcleo. Obviamente que você tem lá o movimento do passe livre, mas ele não é o núcleo, né, ele vai se estruturando de uma maneira completamente diferente. E esse modelo de diferença tem a ver com redes sociais, isso tem a ver com descentralização, isso tem a ver com esse novo ambiente tecno-ecológico. Aí você vai pegar aqui, né, que eu acho que é uma coisa interessante, saiu aqui no Valor hoje, né, dia 18 de junho, protesto e resposta à tecnocracia, diz Nobre. Aí vou entrevistar aqui o nosso amigo da Unicamp, Marcos Nobre, né, ele é filósofo e discute aqui sobre esse assunto, e aí ele vai dizer o seguinte, olha só, ele vai assim, ó, qual é o significado dessas manifestações? Este movimento é justamente um movimento anti-PMDBista, contra esse fechamento em si mesmo do sistema, essa blindagem contra as energias vitais democráticas da sociedade. É um sinal de que a democracia brasileira está viva, está atuante. Isso aí, quer dizer, você resumir todo esse movimento, né, num processo que as pessoas estão contra o PMDB, eu acho que até estão também contra o PMDB, né? E aí ele diz que houve um ajuste, né, do PT e da própria oposição com tudo isso. Tudo bem, isso aí realmente a gente tem esse cenário. Mas a gente tem que entender que, tudo bem, se fosse isso, né, a gente dizia, não, realmente a situação no Brasil. Mas peraí, e o movimento da Espanha? Que ele nem fala, ele fala da Primavera Árabe, mas não fala da Espanha. E Nova York? E na Finlândia? Né? E na Islândia, em que você teve toda uma constituinte movida pelo Facebook. Então, o que a gente tem que entender, e aí é a grande dificuldade que a gente tem, que a gente está vivendo um novo paradigma. E toda vez que eu começo a discutir isso com as pessoas, tem um paradigma, uma questão fundamental para a gente poder entender esse novo mundo, que é uma revisão filosófica sobre o ser humano. Nós temos a fantasia de que o ser humano, igual aos outros, a gente tem a fantasia que o ser humano, igual aos outros animais, vivem numa ecologia, né? No caso dos animais, eles vivem em nichos ecológicos e o ser humano viveria dentro de uma ecologia. O que eu tive que fazer uma revisão para poder entender esses movimentos, não só esse, mas todos os outros movimentos que acontecem na sociedade, na economia, na política, né, na escola, etc., etc., a gente tem que entender que a gente vive numa tecnoecologia. O ser humano, quando ele tem problemas, ele desenvolve tecnologias. É o único animal que tem capacidade de desenvolver tecnologias. E a gente tem, as outras espécies têm uma limitação, né, de tamanho. Elas não crescem. Por quê? Porque elas têm uma limitação de governança e comunicação. Quando você tem uma espécie, uma espécie, ela começa a crescer muito, ela começa a ter uma crise de governança e de comunicação. Ou ela vai resolver isso a longo prazo, né, com mudanças evolucionistas, né, da própria dinâmica da espécie, ou elas vão se separar, ou então elas vão matar, né, os filhotes, ou elas vão criar algum tipo de modelo para que ela possa ser sustentável, senão ela fica insustentável. E o ser humano não. A gente cresce de 1 para 7 bilhões a partir de 1800, quando a gente fez as revoluções, né, políticas e econômicas que nos deram esse nosso movimento que a gente está vivendo hoje, e a gente vai construir uma nova tecnoecologia que a gente construiu naquele momento, e a gente está construindo uma outra agora. E o que é interessante é que essa tecnoecologia, o primeiro passo da tecnoecologia, ele se inicia pela comunicação. O primeiro passo de toda a sociedade que a gente vive hoje, ele começa em 1450 com a chegada do papel impresso. Então o que acontece? Há um aumento da população, há um novo ambiente de comunicação que começa a formular um novo projeto, né? E esse sim, um projeto, né, formulado pelas pessoas, construído pelas pessoas, né, que vai eclodir num ambiente econômico, social e político.
Então a gente tem uma ilusão que o ser humano tem um livre-arbítrio, que ele pode crescer quanto ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser, que ele vai ter controle de tudo. Não é isso. Quer dizer, a gente é uma espécie animal e a gente tem as regras, a gente pode não ter consciência dela como a gente está começando a ter. Mas então o que a gente tem que ver? A gente tem que ver que essas manifestações, no caso que aconteceram ontem, foi a primeira vez, né, que você teve uma manifestação de massa no Brasil que aponta para uma geração nova que está dizendo, na minha opinião, o seguinte: olha, esse modelo que a gente tem hoje de governança, esse modelo que a gente tem hoje de escola, esse modelo que a gente tem hoje de empresa, esse modelo que a gente tem hoje de política, não está nos interessando. A gente tem aí uma nova proposta, a gente tem uma coisa descentralizada, que é um modelo muito mais meritocrático do que a gente tem hoje. Se a gente olhar para a Revolução Francesa, a base da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, né? Toda a discussão que você vai ver lá dos filósofos, lá os caras que estão falando, eles tinham na base de tudo isso uma meritocracia, ou seja, a sociedade precisa ser meritocrática, as pessoas que têm talento, as pessoas que têm mérito, elas precisam ter espaço na sociedade, elas precisam crescer, que é isso que faz com que uma sociedade melhore, que possa resolver os seus problemas. Então a gente tem hoje um problema mundial, que a gente está passando de uma gestão da espécie, que é baseada numa tecnologia que foi marcada, né, pelo papel impresso e depois pela expansão do mundo oral, do rádio e televisão, que é uma expansão do mundo oral, e a gente está entrando hoje num novo ambiente, num novo processo, numa revolução cognitiva, em que a gente está quebrando esse ambiente, essa gestão da espécie marcada do passado, que tinha um líder alfa muito marcado, e tentando procurar uma outra muito mais próxima das formigas, muito mais próximo de um ambiente muito mais descentralizado, em que essas organizações, não é só os partidos, não fazem muito mais sentido. A gente tem que ter consciência histórica disso. E para a gente fechar, quando eu estive lá conversando com o pessoal da rede, é fundamental que esse movimento que está se chamando rede, essa construção desse partido, o pessoal tenha consciência de que esse partido que vai ser criado é um partido para acabar com os partidos. É um partido que vai dentro da estrutura oficial, né, propor, né, nas prefeituras, propor nos parlamentares, propor na Câmara dos Vereadores, né, zonas de inovação, seja elas através da governança do partido, seja através de uma governança, uma proposta política de zonas de inovação, para que a gente evite, né, um descontentamento e um embate entre a velha ordem e a nova ordem, que você já aparece ali nessas manifestações, um pessoal que não tem capacidade de abstração, um pessoal que não tem capacidade de imaginar que o movimento vai dar, e o pessoal precisa ver, ele precisa quebrar as coisas, ele precisa destruir as coisas, ele precisa objetivamente quebrar essas coisas. A gente precisa evitar isso. Para a gente evitar a violência, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar vazão para essa nova gestão da espécie. Se a gente não fizer isso de forma consciente, não apontar um caminho para isso, a gente vai ter problema e a gente vai ter um nível de violência muito grande. Então eu acho que o papel fundamental hoje, né, desse movimento rede que está se constituindo enquanto partido para a próxima eleição, é apontar essa direção de um partido que está como missão desconstruir todos os partidos, criar um outro modelo de se fazer política, começando como foi nas urnas eletrônicas, né, pontualmente aqui e ali, e isso ir crescendo e as pessoas percebendo que a mudança está vindo. Se isso não acontecer, a gente tem aí, né, o que aconteceu lá atrás na Revolução Francesa, um momento de pressão entre uma nova força que está querendo aparecer e uma força que não quer. E aí, se a gente não tiver as vazões, se a gente não tiver esse espaço, a gente vai ter muitos problemas pela frente. Bom, é isso, muito obrigado. É isso.